A gente se denomina cristão, mas isso não quer dizer nada. O que interessa é se seguem os mandamentos do Cristo, que traduzido para nós, depois vem Jesus, Yehoshua, né? As pessoas ficam brigando até, tem religião que vive e existe para discutir que o nome de Jesus não é Jesus. Tudo bem, irmão, foi traduzido para o português, assim como o Pedro também, em inglês é Peter, mas a verdade é que nós queremos compreender, né? E nós somos chamados cristãos quando nós parecermos com Cristo, não quando adotarmos o nome dele. Senão, vocês vão rir, não é só uma logomarca, né, pastor? Sim, senão eu seria parente do Lula só porque meu sobrenome tem Silva. Exato. Dá licença, vê os meus atos. Né? Com todo respeito, né, irmão? Mas estou falando algo que é cabal. Por favor, pastor. Mas é a realidade, né, irmãos? Não é assim que funciona, né? Veja bem, irmãos, ainda dentro desse raciocínio, falando que esse é o caminho, essa é a forma como somos cristãos, e esse caminho ele dá sim trabalho, porque você tem que abrir mão, você tem que fazer concessões, que eu digo aqui no sentido de si próprio, né? Daquilo que você entende por revidar, por exemplo, ou abrir mão de alguma coisa, abrir mão do seu tempo, de se lançar. É como um garimpo. É como um garimpo. Você vai lá, você vai ter que cavucar, fazer aquele tal, mas há uma preciosidade nisso. E quando você encontra essa preciosidade, isso é o Evangelho. Ela te traz satisfação, te traz alegria, te traz uma sensação de completude, né, de realização. E olha só que interessante. Imagine, vamos imaginar juntos aqui, nós andando com Jesus, caminhando com Ele, por 3 anos. Imagine como se nós estivéssemos lá, naquele período em que Jesus viveu aqui o seu ministério terreno, né? Como que seria? Vou traçar de novo um paralelo aqui com a figura do casamento. E aí, é interessante isso daí, irmão. Se eu ver o Felipe, automaticamente eu já lembro da Débora, né? Eu já olho, 2 palavrinhas ali. Como é que você está, meu irmão, pai do Senhor, tudo bom? Como é que está a Débora? Se ela não estiver junto dele, é automático essa pergunta, porque as 2 pessoas, agora que não são mais 2, são uma. Elas arremetem, né? Elas te lembram, elas te direcionam, te apontam. Isso é que aconteceria se você e eu estivéssemos caminhando com Cristo ali naquele período. Nós iríamos falar como Ele, comer como Ele, não comer como Ele não comeu, passar, sentir, entender, aprender. Ficaríamos muito parecido com Cristo. Agora, é interessante que essa realidade ela não muda, né? Para os dias de hoje. Se você parar para pensar isso, muda ou não muda a sua forma, a sua vida, o seu jeito de ser? Mudaria ou não mudaria? Sim ou não? Do que você é hoje, do que você pensa. Tenta raciocinar junto comigo, não como um cristão agora. Tenta pensar como um ser humano, tão somente. As suas ideias, a sua forma, o jeitão de ser. Aí você passa a andar com Cristo. Isso vai sendo adaptado, isso vai sendo moldado, vai sendo melhorado, né? Você vai deixando de ser aquilo e vai parecendo com Cristo, né? Então, automaticamente sua vida seria totalmente mudada. Os costumes de Jesus, eles iriam impregnar na gente. Nós seríamos, né? Adotaríamos aquilo por hábito, aquilo que Jesus faria. Irmão, dá licença, eu estou falando aqui agora, como diz o pastor, né? Vou dar exemplo aqui. Eu me pego falando coisas que vejo meu pastor falando, fazendo coisas que vejo meu pastor fazendo, aprendendo sempre, diariamente, passando ali algum trejeito, alguma coisa. Sim ou não? Então, irmão, assim é caminhada com Jesus, assim é viver o Evangelho. Você passaria a viver não somente uma coisa aparente, mas os princípios passam a ser adotados também. Então aquilo que por exemplo, o amor o que o amor faz, é um princípio. Amem e perdoem, é princípio. Então a convivência, ela vai gerando isso, vai gerando essa similaridade, você vai ficando parecido. Por quê? Aí você vai adotando também, compartilhando princípios, e princípios bíblicos, e princípios dos céus, princípios de Deus na sua vida. Isso vai fazendo com que você fique parecido com Cristo. Logo, você passa a resplandecer e a transmitir também, não somente os princípios tais como estes, mas também a sua santidade.
você passa a negar o pecado, ou abrir mão do pecado, do erro, daquilo que não agrada ao Senhor, você literalmente vai ganhando uma identidade de fato de cristão. É interessante pensar no que não muda, porque é a palavra de Deus, né? E essa mudança, ela é imutável ao longo dos tempos. Mesmo que costumes se alteram, mas essa mudança ocorrida na vida de quem vive em conjunto, ela não muda. Por exemplo, se pegar aqui, eu olhando algumas pessoas aqui, eu vou nitidamente, aí eu olho para o Mateus, você está feliz? Deveria estar feliz. Aí eu olho para o Silas, a bênção é grande. Aí eu olho para o pastor Braz, gratidão, irmãos, gratidão. Olha para a irmã Marlene, pastor, vamos ter certeza? Aí o pastor Juliano, metanoia. É assim nós vamos, não é verdade? Nós temos, são coisas que vão ficando, irmãos. Agora, esse conjunto, porque quando o assunto é bom, quando os costumes são bons, e aí eu digo para vocês que o meio interfere sim na vida de um ser humano. É por isso que a igreja local, ela altera positiva ou negativamente. Se eu vou para uma igreja local, querendo eu me destacar, não quero ser corrigido, não quero mudança, já começou aí. Quem não quer mudança, não quer evangelho. Quem não quer mudança, não quer evangelho. E evangelho é submissão, quebrantamento, humildade, concessão. É ou não é, irmãos? É amor e perdão. É o que eu costumo juntar, né, nesses dois nomes. E aí, então, nós vamos cumprindo a nossa missão, parecendo com Jesus, apesar de aportuguesarmos, né, eu não quero fazer vocês isso, não, eu iria dizer como é quando está em Leme, quando está em Araras, quando está em Ribeirão Preto, quando é em São Paulo, Minas Gerais, né? Então, mas aqui eu vou aprendendo a ser a igreja local, com a cara de São José dos Campos, que está cheio de shopping, parque da cidade, tem praia aí, tem montanha, tem indústrias, mas eu sou igreja, eu me contenho, mortifico-me a mim mesmo, e sou igreja no meio de todas essas interferências, e eu continuo na minha missão, pregando como pregou Jesus, encorajando como encorajou Jesus, orando como Jesus ensinou, porque a maioria das igrejas hoje estão saindo do caminho da oração, e eu luto com isso na igreja local aqui. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu chego, vou orar. Mesmo assim, fazendo isso, as pessoas insistem, alguns chegam, não orarão, reclamarão. Eu estava numa igreja, pastor, que aliás falaram dela hoje, um pastor amigo meu, falou, pastor, eu estive lá numa reunião, e as pessoas daquela igreja disseram, é um pastor, ele chegava e dobrava o joelho. Alguém me chamou a atenção e falou, você está querendo aparecer, rapaz? O meu líder falou, eu falei, por quê, pastor? Você sabe que não é o nosso costume, subiu na tribuna, não precisa mais orar. Eu falei, mas a minha casa será chamada casa de oração. Tem gente, quando a gente faz isso, pastor Rafael e meus irmãos, acham que nós estamos representando, aparecendo. Não, irmãos. Isso é lutar, lutar, lutar e lutar, até que o lobo da minha alma se torne ovelha. É uma constante. Eu não estou representando, eu estou mortificando a mim mesmo. E Jesus fazia isso, repreendendo como Jesus repreendeu, com amor, com direção, serviço, estudando, sofrendo junto com os irmãos. Jesus fê-lo. Jesus chorou quando soube que Lázaro havia morrido. Jesus chorou sobre Jerusalém também. Então, todas essas atividades são as manifestações do amor e perdão de Jesus, pastor Rafael. Igreja local, nos admoesta, nos ensina, o régulo, né? É a régua para que nós sigamos isso aí. É o cristianismo, né? De fato, né? Viver esse cristianismo. Agora, veja bem, irmãos, Jesus orou por nós, e aí alguém pode falar assim, né? Como assim? Orou por nós, né? Quando Jesus fez aquela oração pelos discípulos, ele disse, olha, eu oro não somente por esses, mas por aqueles que hão de se converter também ao seu nome. Então, Jesus orou por nós naquele momento. E ele pediu, irmãos, ao Senhor, que ele fizesse de nós um, assim como ele e o Pai são um. Olha só que interessante. Então, o segredo de vivermos de fato o Evangelho, de vivermos esse cristianismo, de viver essa bênção, é vivermos essa unidade.
Quando estamos em unidade. E unidade tem tudo isso que a gente acabou de falar aqui, irmão. Tem o mais alto, o mais baixo, tem o mais falante, o mais quietinho, tem o mais tranquilo, mas tem o mais agitado também, né? Isso faz parte, né? A respeito do que o pastor citou aqui, por exemplo, desse contexto que a gente vive. A gente vive, mas vive vivendo sendo igreja, né? Vive vivendo. Olha só que interessante que eu falei aqui. Por quê? Porque não dá para você deixar de ser igreja por conta do ambiente. A fala, meu objetivo aqui é citar isso. Você não se amolda ao ambiente. Você não se amolda ao mundanismo à sua volta. Você se amolda como igreja, não deixando de ser igreja. É isso que é muito importante que a gente se lembre desse detalhe. Tá? E olha só, o objetivo de nos mantermos como um, eu sinceramente, irmão, traz uma responsabilidade muito grande isso daí. Às vezes a gente fala, e parece que é meio que é redundante, ou que cai no automático para alguém, eu falo, de novo esse assunto, e não dá a devida importância. Mas, irmãos, olha só, no texto de João 17, o versículo 20 e até o 23, deixa eu até encontrar ele aqui, para a gente ler, eu acho que é válido. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha só o verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha o objetivo, a finalidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, isso é uma baita de uma responsa. Se nós não vivermos como igreja, ou seja, em unidade, pastor Rogério, o povo que não tem a Jesus não crê que Jesus foi enviado. Se o seu irmão, irmã, sai falando mal do seu outro irmão ou irmã, o que vão pensar? Que igreja é essa? Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Então a responsabilidade de vivermos a unidade é muito grande. Quando eu, estudando, o pastor compartilhou com a gente, eu olhei isso e falei, nossa, mas peraí. Eu costumo arremeter à união, porque é gostoso isso, lógico, 133, né? Que a gente vive ali, quando vivemos em união, a presença do Espírito Santo, isso é maravilhoso. Mas, irmão, o contrário é desastroso. É terrível. Se não vivermos essa unidade, nós estamos comprometendo esse princípio bíblico, essa ordenança, esse propósito de Deus que foi estabelecido. E veja só, para que o mundo, através disso, conhecesse o amor de Deus. Irmão, você quer ver testemunho de amor? É quando nós vivemos em união. É quando nós nos ajudamos. É quando nós nos preocupamos uns com os outros. Irmão, veja bem, vai haver falha em tudo isso que estamos dizendo? Vai, claro que vai. Não vamos ser criança, infantil, de achar que não, está falando ali, mas aqui a nossa igreja é enorme, não dá para você às vezes lembrar de tudo que está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo. Vai, mas no que depender de nós estamos buscando viver essa palavra, viver essa união. Qual é o objetivo? Para que o mundo perceba que Jesus é de fato o enviado de Deus, que Ele é o Salvador, e através disso perceber o amor do Senhor, que nós vivemos. Nós, nessa prática, estamos vivendo literalmente a manifestação desse amor. É quando você socorre o irmão, é quando você ajuda ele, quando você ora por ele, quando você visita ele, quando você busca ele, quando você leva ele, quando você perdoa ele, quando ele machuca você de novo, você perdoa de novo, machuca você de novo, você perdoa ele de novo, e assim vai. Isso é o amor, isso é o evangelho. E eu poderia falar aqui, tá, irmão? É 70 vezes 7, né? Eu só falei 3, e você já falou, meu Deus do céu, é 70 vezes 7, hein? Já pensou eu ficar falando, ele te machuca, ele perdoa, você machuca, ele perdoa, você machuca. 70 vezes 7? E é aí que, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ensina a Timóteo, falando sobre o obreiro, pensando em uma pessoa que se destaque como exemplo dos fiéis, né? Ele exerce tanto o amor que primeiro, em casa, ele mostra o que vai ser na igreja, tá? O que vai ser. Então, ele não tem duas falas.
Isso é muito importante. O presbítero Silas tem compartilhado comigo e eu tenho me sentido tocado, até porque os irmãos, sem conhecer a gente na região do Pará, ali no meio daquelas águas lá, né, presbítero Silas? Lá nos rincões do povo ribeirinho, e não tem esse negócio de andar por continente, não. Se quiser sair de um lugar para outro, tem que ser em rabeta, né? Não tem esse negócio de eu vou pegar a estrada aqui, eu vou por dentro. É mata, é fechado, não tem esse negócio, não. O senhor ensina o que é esse rabeta? A rabeta, muito obrigado. Aqui para nós é pegar, rabeta é pegar a traseira ali, não é? Subir do caminhão, né? Pega a rabeta do caminhão ali. Eu vou chamar, posteriormente, num dia desse, vamos acertar, para o Silas dizer aqui com mais propriedade. Mas rabeta é uma espécie de um barquinho, sabe aquela chatinha que a gente vê no bombeiro? Ela não tem aquela quilha, né? Ela não é assim... Não corta a água, ela é chata e atrás um tototózinho, um motorzinho de roupa ali, tocando para... Não pode pegar muito em intempérie na água não, que não tem como cortar não, né? Então a rabeta ela é meio perigosa. Isso para sair de um lugar para o outro. E os irmãos ali, eles precisam, para evangelizar, como nós estamos evangelizando, nessa facilidade que temos aqui, de um barco. E eu falei, não, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos. Esse mês, inclusive, se os irmãos quiserem ajudar aí, nós vamos mandar para lá uns 400, 500 reais para ajudar os irmãos. Por quê? É a igreja, é o meu povo, é o meu povo. É o meu Cristo, é o reino do meu Senhor que está sendo pregado lá. Mas se nós entrarmos em quatro paredes, parece que a gente foi chamado por Deus para viver num abrigo antibomba. Né? Só para mim, só eu guardo, eu que como, eu que vivo. Não, nós somos farol. Farol toma chuva e sol e não sai, às vezes não sai do lugar, mas para clarear o outro, para o navio não tombar lá, para chegar no porto seguro. Essa é a função do cristão. Então nós vemos aqui, quando eu olho para a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13 a 16, olha só como é que está escrito. E qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? Olha que pergunta, irmão. Estou me fazendo mal, mas você não está fazendo mal? Isso é a palavra do Senhor, irmão, não é minha não, tá? Pode ficar bravo como for, chateadinho, mas, irmão, quem faz bem sofre como bom soldado. Agora o cara que é ruim, a cidadã que é encrenqueira, sofre, mas se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados. Olha, ainda dá um prêmio para nós. Eu já sou chato e diga a realidade a Rosa, vocês não sabem não, mas ela vive comigo, 35 anos, na realidade 37, 35 de casado, né? Então ela sabe o que é isso, o que é chegar cansado muitas vezes, o que é, às vezes, não vamos conversar agora não, Felipe, vamos dar um tempinho aí, né? Deixa eu concatenar ideias aqui, eu estou pensando em outra coisa. Os irmãos não provam disso, ela prova. Os meninos sabem muito bem, meus filhos, às vezes que eu digo, pai, eu quero isso, filho, que legal. Não, mas ora a Deus aí. Então, é aquele momento chato, aquele momento ruim, mas sabe quando pode contar, tem aquela certeza. E o Senhor diz aqui, vocês mesmo sendo essa chatice toda, vocês ainda são bem-aventurados quando vocês forem sofrerem, mas por amor da justiça. Ou seja, eu vejo muito claro isso hoje, na vida de filhos, né? Eles dizendo, todos eles, agora que eu entendo por que o pai dizia aquilo. Naquele momento sofri, mas depois vem o reconhecimento. Agora Deus faz um adendo para nós, igreja, o seguinte: quando vocês sofrerem pela justiça, vocês são bem-aventurados. Irmão, já imaginou que é isso? 9 vezes feliz, no mínimo. E não temais com medo deles, nem vos turbais. Antes, santificai ao Senhor Deus, aonde? Em vossos corações. E estáis sempre para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Tendo uma boa consciência, ou seja, tenha cabeça boa, irmão. Mas é que eu sofro muito, falta serotonina, falta não sei o quê. Irmão, todo mundo sofre, todo mundo tem dor, todo mundo tem perca, todo mundo tem angústia. Eu tenho também, não são poucas. Mas a consciência é boa. A consciência é boa. Naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? O seu exemplo, o tempo, vai dizer quem você é. Quantas vezes já fui ameaçado de vida, irmão? Não vou nem falar de morte, né? De morte. Inclusive, recentemente, aqui em São José. Ali alguém me sacou uma pistola, esse é o último dia.
Mas o Senhor me guarda, se for o último dia, daí vai, pronto, acabou. Mas se não é, depois essas pessoas, cada uma delas, você me perdoa? Às vezes vai tempo, irmãos. Hoje alguém me ligou à tarde, um sermão, mas que saudade, quanto. Eu não estou falando isso para engrandecimento próprio, não, porque vocês já devem ter vivido situações similares. Mas o cristão, irmãos, ele quando diz a verdade, porque ele vive a verdade, é por amor da justiça, ele fala o que é para ganho de vida. O futuro será de glória, se não aqui na terra, no céu. Aí eu pergunto aqui, pergunto para mim mesmo para não dar problema, qual foi a última vez que alguém quis saber sobre a minha fé? Ou seja, pastor, me diz aí, como é que eu posso ter isso que o senhor tem? Qual foi a última vez? Bem-aventurado serei, irmãos, quando ainda souber que estou sendo procurado para isso. Ruim é quando alguém procurar o tenda nova. Por quê? Porque sabe que eu sou falastrão, perseguidor, injusto, caluniador, tá? Então, e a igreja ela ensina exatamente isso. Reprova o irmão infiel. Está escrito, reprovai, corrige o irmão infiel, bota ele à prova. E é isso, pastor, que os jovens não querem hoje, porque eles aprenderam que as atividades financeiras deles só quer dar lucro. Ele só quer Bitcoin, só quer abrir a conta no banco, e o banco que se lixe, ele quer comprar uma casa, ele contratou um valor, ele quer ganhar lá na frente, ele comprou um carro, ele quer se chamar para um recall, ele quer depois entrar com um processo, assim, não sei o quê, só quer vantagem. E a igreja veio para se dar, Jesus veio para dar. Melhor coisa é dar do que receber. É o famoso ditado aí do pessoal, né? Que é só o venha a nós, né? E o vosso reino nada. Mas, irmãos, isso tem resultado também, né, pastor? Negativo. Tem um resultado negativo. Quando alguém que vive de forma injusta, ele vai colher frutos dessa injustiça. Então, não há absurdo nisso. Está lá, a palavra de Deus já também apontou para isso, né? A respeito da lei da semeadura. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Se você plantou figo, vai nascer figo, você vai colher figo. Não tem como ser diferente. E sendo igreja, irmãos, eu diria que ser igreja é como semear na nossa própria vida. É você literalmente esse exercício de amor, desenvolver esse amor, desenvolver esse perdão, desenvolver essa capacidade de convivência, de estar junto, de ir mais adiante. Então, se hoje vivemos de forma injusta, aquém ou a parte da palavra de Deus, ou contrário à palavra de Deus, querendo viver por conta própria, você vai colher frutos disso. Tá? Querendo proclamar sua autossuficiência, você vai colher frutos disso. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aí o pastor até pincelou aqui no começo. Vai chegar a hora que você vai precisar de uma visita. Vai chegar, irmão, vai precisar, vai ter um momento que você vai ter que precisar de alguém. Não tem jeito. Você vai precisar de alguém para ir te dar um abraço, para ir te dar um socorro, para te dar uma palavra de ânimo. Eu disse uma vez aqui, uma verdade que eu já vivi. Eu, por muito tempo, irmão, eu sou 10º filho lá de casa. Então, pastor, acho que por conta disso aí, nós tivemos que ajudar a criação do outro. Quer dizer, eles, né? Porque como eu fui o 10º de 10, então eles tiveram que me ajudar a me criar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai aprendendo ali um certo ritmo, né? De vida. E chegou numa fase, né? Muita gente dentro de casa. Então, vai que vai lá e tal. Você vai, o pai vai ensinando, a mãe vai ensinando, e vem cá, você vai ensinar a lavar louça e tal, aquela coisa toda. Você vai meio que criando essa independência aí, né? Essa subsistência aí. Então, por muito tempo, eu vivi episódios na minha vida, marcante, inclusive, que fui sozinho lá, sabe, pastor? Não tinha muita dificuldade, não havia obstáculo. Às vezes eu escuto algumas pessoas vivendo aquela idade que eu tinha, fazendo coisas e pedindo, não sabendo, meio assim, sabe? Eu falo, meu Deus, mas nessa época eu já estava até pensando como é que eu ia fazer para me casar e tal, calculando, e a pessoa, mas cada um é cada um, não é mesmo? Essas são as diferenças. Bom, mas chegou um dia, irmãos, chegou o meu dia, de que eu precisei de alguém. Chegou, teve o dia que eu tive que ligar para alguém, mesmo de madrugada, e dizer, por favor, me socorre, porque eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo ir sozinho. Eu não vou conseguir passar isso aqui sozinho. Eu preciso de alguém aqui. Eu preciso de alguém para me abraçar, para me xingar, para estar junto comigo aqui. Eu preciso de alguém.
Então, irmãos, a gente precisa entender isso. E se nós tivermos atos de justiça, colheremos frutos de justiça. Então, vivermos a unidade, colheremos o resultado do Salmo 133. Viveremos o poder de Deus sobre a nossa vida, a unção do Senhor, a graça do Senhor, o período sacerdotal, viveremos todas aquelas bênçãos. Mas do contrário, o contrário também é verdadeiro. Infelizmente, colheremos frutos de injustiça. E isso é perigoso, né, pastor? Sem dúvida que é. E aí chama a minha atenção do cuidado que devemos ter, pastor Brás, presbítero Laudelino, de que nós precisamos uns dos outros naquilo que temos e no que somos melhor. Porque é o seguinte, irmãos, talvez eu seja a pessoa que vá ser útil uma vez ou duas vezes só. Alguns são úteis mais vezes, é isso que as pessoas não conseguem compreender. Como, por exemplo, uma terapia é bom. Vai precisar de muita maturidade para lidar com isso, né, pastor? Sim, um médico é bom, uma vacina é bom, ler um livro é bom, você ver vídeos é bom, assistir filme é bom. Às vezes eu falo aqui do Netflix, o pessoal acha, o pastor não deve ter nem Netflix. Não, tem Netflix sim, assino, viu? Sim, não sou bobo. Só que eu não vivo disso, eu não fico parado em série, não vou perder tempo ali. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho a Bíblia. Mas, irmão, tudo isso é bom a seu tempo. Por quê? Aí nós vemos aqui, eu vou dar um exemplo de agora. Por que nós estamos nos finalmente, graças a Deus, irmão, está saindo essa documentação. Glória a Deus. Oh, Jesus, não é fácil não. Mas por que começou? O irmão Laudelino lá atrás, aparece, meu pastor, está vendendo ali, ó. Irmão, Deus usa ali, porque talvez eu estou tão em outras coisas que não vejo. Aí chega o jovem pastor, né, rápido que só, esse daqui que é elétrico, aí já vem. Chegou a minha vez, Léo, tá vendo? Aí chama lá o pastor Brás, olha, irmãos, eu imagino que é melhor que façamos assim no conselho. Aí vem, pastor, estamos juntos. Pastor Rogério, pastor, é de Deus, né? É de Deus e vamos. Então, cada um a sua, sendo igreja. Tem sempre algum, né? Vem falar do Osé. O Osé vem e tira o sarrinho da gente, faz todo mundo dar risada, né? Quebra o clima e volta de novo. Então, aí vem Mamalene, pastor, tem que observar direito, aqui, assim, ali, né? Então, veja, irmão, que quando nós pensamos dessa forma, quando nós agimos com essa natureza, nós vamos evangelizar, nós estamos criando, né, uma realidade, nós estamos vendendo um produto real, que é o que? O cuidado em Cristo Jesus, porque muita gente, pastor Rafael, se quiser me imitar, vai vender algo que ele não conhece. Se eu quiser imitar o Paulinho, vão vender uma coisa que eu não conheço. Se você quiser imitar o Marco Aurélio, você vai vender algo que talvez você não domine. Então, irmãos, quando nós vamos, aquele que evangeliza, nós temos que conhecer, mas como igreja, cada um de nós, independentemente se é na área financeira, eu falei recentemente até para o presbítero Mateus, permita-me aí, Mateus, eu falei, você hoje, filho, está responsável pela área de finanças. Se algum dia Deus te chamar ao pastorado, larga isso, põe outro, porque pastor e finanças não dá certo. Não dá certo. Pastor e poder não dá certo, porque o poder é de Deus. Tem que ter alguém que preside, tem que ter um conselho para ter uma força na igreja, tem que ter alguém administrando dinheiro da igreja, não pode misturar as coisas. Exatamente. Mas todos nós, como cristãos, nós temos que ter uma coisa: certeza do porquê e para que fomos chamados. E eu já disse lá no início, Mateus 28, é para evangelizar. Cantando, tocando, senta na bateria lá, ninguém vê, tá, então tira a bateria, tenta cantar, você perde, né, parece que não, contrabaixo, dum, 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 tá ali, essa aí eu faço na minha cabeça, dum, 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 vai, tira para você ver. Aí está ali o maestro Gedi, mas o Gedi toca lá, tá, mas não transcreve a letra para você ver. Você vai tocar de uma forma mais simples, não vai subir um pouco mais. Porque se não souber ler a música, todo mundo tocando, tem uma parada, aí eu passo direto, vai embora. Né? Por quê? Porque eu não sei ler, porque eu não estou junto, então eu não fui. Então alguns destoa, né? Destoa. Mas juntos, irmãos,
não faça, guarda essa frase, não faça como aquele vendedor que não conhece o produto e tenta vender. E eu pego muito vendedor assim, principalmente quando eu vou comprar carro. Eu demoro 6 meses para trocar de carro. Eu chego e pergunto, escuta aí, esse carro aqui, como é que é? Ele tem não, essa parte já não é comigo. Meu amigo, como é que você está querendo vender, você não sabe? Me chama quem sabe, então estudo o primeiro carro e vou lá ver. Aí quando eu chego, você já vai numa caixa de ar, você olha a rodagem. Escuta, você pode dar uma voltinha com o meu carro? Não, pode entrar. Eu falei, não, você vai na frente e eu vou atrás olhando, para ver se o carro não está andando desalinhado. Por quê? Porque eu sei carro pode ter isso, só depois que eu comprar vai comer mais pneu de um lado do que do outro. Então quer dizer, quando você e eu acho muito interessante isso, não adianta, irmãos, eu pegar aqui, bonito, Paul Washer, mas irmão, se for falar igual o Paul Washer, quieto, naquela dele, ele é um conscientizador, ele não vai pastorear. Um grande homem de Deus, um exegeta e um pregador da pregação expositiva, Hernandes Dias Lopes, mas ele não é o pastor local, ele tem um pastor que cuida dele. Então eu não posso me comparar àquele homem, então eu sou o que Deus me fez ser, e ele é quem Deus faz ele ser. E você seja quem Deus diz que você é. Venda o produto com confiança. Não tenta enganar alguém, porque senão a pessoa aceita Jesus, vem na igreja e fala, mas olha, eu já ouvi isso várias vezes, viu, irmão? Eu vim para a igreja com fulano de tal. Mas nossa, como fala mal dos outros, pastor? Já me disseram, assim, falou mal do senhor, eu fiquei... Irmão, a pessoa que fala mal do pastor, eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. É a pessoa que casa para falar mal da esposa. Ou a esposa falando mal do esposo. Está cuspindo do prato que come. Está ali se alimentando, dormindo, vivendo com a pessoa e falando mal. Então a igreja local, ela ensina tudo isso, a nós nos quebrantarmos, me colocar no meu lugar e me reservar a minha pequenez, pastor Rafael. Pastor Ricardo, é interessante essas coisas, né, irmãos? Mas veja bem, esse produto, conhecer esse produto, no nosso caso, ele trata-se de vivê-lo. Esse produto é o Evangelho. Ele não é só um conhecimento teórico, tá? Ele é um conhecimento prático. Então, trazendo agora para a nossa realidade, né, que nem essa figura que o pastor traçou, veja só que interessante. Para nós aqui, isso deve ser feito como vivência, como dia a dia. O Evangelho foi nos proposto, não para um conhecimento somente teórico, mas prático. Então, cabe a nós vivermos esse Evangelho. Quando nós vivemos esse Evangelho, então nós vamos fazer parte da igreja que de fato vai subir aos céus, que vai se encontrar o Senhor. É a igreja que vive de fato o seu nome, que de fato é a igreja, né? Não é o X ou o Y, não, é a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro, é aquela que realmente é, e ela é não porque ela conhece, porque ela sabe, ou na teoria, não, porque ela domina o assunto, ela vive aquilo ali, é a existência dela. Então, veja só, vamos parar e pensar como atitude de igreja. Ela não é igreja por recompensa terrena, ela não é igreja por causa de benefício, né, de salário, ela não é igreja por obrigação, não, eu tenho que ser porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô foram e eu também tenho que ser. Não, ela é igreja porque ela teve um encontro com Cristo e Cristo a transformou, né? Nós não falamos aqui que evangelho é transformação? Então ela foi feita igreja, essa é a igreja do Senhor Jesus. Então, a pessoa que assim vive, sendo igreja de fato, a vida dela já é a pregação do evangelho. Eu até montei uma frasezinha aqui, pastor Juliano aqui, né, pastor Juliano? Veja só, que o evangelho seja a sua vida, e assim a sua vida será a pregação do evangelho. Se você viver o evangelho, então a sua vida será a pregação do evangelho. É simples, mas essa é a realidade. O difícil é tirar isso da teoria e trazer isso para a prática. Por que, pastor, que é difícil? Porque o evangelho também confronta, né, pastor? Aliás, essa eu acho que é o maior ponto, a maior dificuldade, o princípio de tudo isso daí é justamente isso. Porque você precisa abrir mão de si.
para servir. Aliás, é tudo isso que eu falei, mas não é novidade, porque Cristo falou sobre isso, Jesus apontou: quem quiser esse evangelho, vira após mim. O que tem que fazer, irmão? Primeira coisa que ele falou: negue-se a si mesmo. Está vendo que não é nem os problemas que vêm primeiro, que são a maior dificuldade? Não são eles. A maior dificuldade que nós temos é justamente nós mesmos. Porque às vezes a gente quer falar mais alto do que o evangelho da nossa vida. E nós fomos chamados para viver esse evangelho, ouvir a palavra do Senhor, testemunhar desse Cristo, dessa salvação, testemunhar esse amor. E como que se faz isso? Pregando, cantando, louvando, mas principalmente vivendo. Principalmente. A maior pregação que você pode fazer em toda a sua vida, de ponta a ponta, é a sua vida. É o seu próprio existir, como um cristão, como um servo de Deus. Dentro de casa, na sua vizinhança, dentro do trabalho e assim por diante. Aliás, tem que conhecer o processo para poder desenvolver o projeto. Essa é a grande realidade. Se não entendemos o porquê que somos cristãos, estamos fadados a ser como a maioria de hoje, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É como, eu vou fazer uma comparação de novo aqui, para os homens um carro e para as mulheres uma máquina de lavar. Não, hoje em dia é misoginia dizer isso, né? Não sei nem como é que eu posso me referir às mulheres hoje. Hoje tudo é errado, né? Pastor, eu vou dizer carro para as duas, né? Pastor, eu vou pedir para o senhor ensinar de novo mais uma misogenize. Misoginia. Então, aproveitando que eu estou aqui hoje, meu irmão. É porque é o seguinte, mano, nessa escalada de empoderamento feminino, por exemplo, se você chamar a atenção de um homem, tranquilo. Se você chamar a atenção da mulher, você está sendo misógino. Se você falou, você é um barbeiro, rapaz, para o homem tudo bem. Agora, se falar para a mulher você é um barbeiro, isso é misoginia, né? A Maria da Penha. Mas diga-se de passagem, irmão, lute contra os abusos femininos, que está crescente, uma vergonha. E eu temo dizer, talvez tomando toques evangélicos. Tá? Maus tratos, exigência, abuso num ato conjugal, abusos terríveis, nojento. Eu evito às vezes de falar, porque está numa crise, numa escalada de empoderamento, que a gente fala é compreendido errado, né? Nós vemos, se eu sair aí na rua, não dizendo que devo andar de qualquer forma, não, mas se eu sair de bermuda, com a camiseta e chinelo, estou bem. Se eu for à praia, estiver lá. Agora, a mulher, ela ultimamente tem que pensar e repensar e pensar o que vai fazer, porque senão passa um indivíduo na rua, está andando de bicicleta, vai derrubar, vai tentar matar, vai achar que está se mostrando, vai achar que quer, né? É interessante. Então, mas não é o assunto de hoje, irmão, mas eu quis falar sobre isso, né? Porque vamos colocar aí um trabalho, acho que aí cabe para todo mundo. Se alguém, um homem ou mulher, eu estou precisando de um trabalho, eu preciso de um serviço, né? Tá. Aí abre uma porta, na Petrobras, abriu, eu vou lá fazer. Irmão, quem faz isso é tolo, porque vai chegar lá, daí vai descobrir que vai ter que sentar a bloco, mas não era minha. Não era isso que eu queria outra coisa, eu queria escritório. Mas é aqui na área de enfermagem. Mas eu tenho medo de sangue, né? Eu quero ser bombeiro, mas tenho medo de altura, né? Meu filho, então veja primeiro o que você quer, conheça. As pessoas não conhecem o que é evangelho. Evangelho, irmão, é porta estreita, é renúncia, é amor, é perdão, é Cristo na vida. Evangelho não é vir aqui. Todo mundo hoje pensa que vai entrar no evangelho, vai ser pastor, cantor, ou pregador, ou vai escrever muito livro e vai fazer sucesso. Nunca foi isso, irmãos. Nunca foi. As pessoas hoje pensam, pastor Rafael, por causa de alguém aí, que ser cristão é sinônimo de que não vai ter doença, de que não vai enfrentar luta, não vai ter dificuldade, não haverão mortes trágicas na família, não terá tentação. Irmão, Jesus disse: no mundo terei aflição, tribulação, e no meio de tudo isso, seja animado. Isso é que a igreja local ensina, e que infelizmente as pessoas não querem. Tá? Então, como os descrentes olham a igreja hoje? Como é que a moça que olha aí os carros na rua vê a igreja hoje?
Como é que ela me enxerga? É por isso que precisa ser uma igreja. Aliás, tem gente Amor? que quer ficar, pega isso para dizer, não importa com o que os outros pensam de mim, ou falam de mim. Importa sim. Importa, irmãos, importa. Sabe Importa por quê? sim. Porque é lindo você trazer a pessoa para cá. Aí, porque, irmão, nós amamos o pecador, mas eu odeio o pecado. Não adianta vir falar para mim que quer comprar sem nota, que quer dar calota, irmão, eu não gosto disso. Mas então quer dizer que não pode trazer para cá um banqueiro, um agiota, irmão, por favor, traga. Porque ele precisa mais da igreja do que qualquer um de nós. Mas pastor, é que eu estou falando um evangelho que transforma. Eu não posso só porque tem alguém que é banqueiro falar, irmãos, vamos todos ter um cartão de crédito. Porque tem alguém que é agiota, irmão, não tem problema não fazer usura. Porque tem alguém que é homossexual, irmão, tudo tranquilo. Eu até acho que tinha uns discípulos lá, que ele quando ficava de pé, ficava meio assim. Não, eu vou falar a verdade. Deus te ama. Mas pastor, cheio de macho, pastor. Me desculpa, irmão. Se tem um negócio difícil de lutar, é o tal do macho. Aqui é homem, rapaz. Irmão, você não vive não, Cristo vive em você. Que eu aprendi na minha casa com o meu velho pai, de que mulher aqui é na corda curta, no cabresto. Mas você aprendeu com Jesus, que é maior que seu pai, que você deve amar e dar sua vida por causa dela. Irmãos, o tal do macho é cheio de querer brigar. Chega alguém caindo ali, ao invés de cuidar, ficar do lado, não, já dá uma rasteira, passa, mete-lhe uma algema e pisa na... Estou falando com um guarda aqui, mas o camarada trabalha na polícia, ele é o crente policial, trabalha na guarda, é o guarda policial. Se ele for juiz, ele vai julgar todo mundo, botar todo mundo, ou não, né? Ou liberar. Então, é o exagerado, né? Você e eu na igreja, nós aprendemos que com Cristo, sentou, não tem tamanho, é tudo igual. Pastor precisa tanto da tua oração quanto você precisa do pastor. Como disse no início aqui o pastor Rafael, pastor sente sono e dor como qualquer um sente. Da mesma forma que você se sente às vezes esquecido, o pastor também sente. Mas eu não vou falar muito isso não, porque não me cabe dizer isso, né? Mas Senhor, faça isso porque eu sou o teu ungido. Tinha alguém que dizia, eu vou dizer o nome dele porque tem até uma música. A música era acima da igreja dele. Ele é Miranda Leal, o escolhido de Deus, o emissário dos céus, igual ele não tem, como ele não tem igual. Era um hino que eles cantavam. Já pensou, imagina eles cantando aqui, salve, salve, pastor Ricardo. Vocês riem porque parece como, mas tem gente... como se não fosse trágico, né, pastor? Tem gente que é pior do que isso. Ele chama o time dele de... Esse dia alguém falou para mim, pastor, o meu time ligou a função... Desse jeito. O quê? Alguém soprou aí. A função... Bruto, acho que brutão ou maldoso. Eu falei, e você acha malvadão? Eu falei, e você acha isso bonito, rapaz? Coisa mais esquisita. Mas é porque... Não, tritura mesmo, tritura. Não, nem chega, bate em frente, não sei o quê. Eu falei, escuta aí. Devagarzinho, eu falei, qual é o símbolo desse teu time? Eu falei, para mim é um símbolo, um camarada cabeludão. Assim, eu falei, já vi tudo. É igual a igreja, irmão. Tem gente que na igreja é o pastor que é o símbolo. Se o pastor fala, ele vem junto. Mas, irmãos, nós somos chamados por Cristo para transformar vidas. Então, nós temos que entender, pastor Rafael, que é uma missão muito maior. E nós não somos qualquer um, né, pastor? Não. Assim como de toda a terra, de todas as nações da terra, Deus chamou a Israel para ser diferenciada, para ser especial, e ela de fato é, assim somos nós, igreja do Senhor Deus. Apesar de seres humanos mortais, com todas as falhas e tal, mas nós somos, veja bem, irmão, não é para se vangloriar com isso, mas nós temos que ter essa consciência, boa consciência, de que nós não somos qualquer um. Nós somos especiais aos olhos do nosso Senhor. Nós somos selecionados, nós vivemos um sacerdócio, está na Bíblia. Lá em 1 de Pedro 2,9. Sacerdócio, nós vivemos esse sacerdócio. Fomos chamados por Deus para isso. Isso é ser igreja. Se assim o é, irmãos, então nós temos que comportar à altura. Eu costumo falar, e falo bastante aqui aos obreiros, quando estamos aqui em treinamento.
A palavra de Deus diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. A obra de Deus, ela é excelente, então ela não pode ser feita com menos do que a excelência. Se ela é excelente, ela exige um trabalho excelente. Se somos especiais aos olhos do Senhor nosso Deus, como igreja, se somos separados, se temos essa marca dele em nós, então nós temos que viver à altura. E que vida que é essa, a altura? Essa, a palavra de Deus, aquela que o Senhor Deus ensina, o amor, o perdão, que gera a unidade, né? A preocupação ali com os nossos companheiros, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, o testemunho, o bom testemunho para os que são de fora. Isso é ser igreja, isso é viver essa forma especial, e não de qualquer forma. Amém. Meus queridos, nós chegamos, pastor Rafael, no nosso tempo, né? E como igreja também, essa é uma luta que eu acho interessante. Você, pastor Rafael, o pastor Juliano, vocês são tão redondinhos. O Osés, então, parece que ele consegue terminar antes, né? Mas eu ando numa batalha, irmão, mas a gente precisa aprender isso aí também, né? Cumprir horário. Porque para chegar, irmão, se vocês me virem atrasado, é alguma coisa na família, alguém na família me segurou. Porque eu chego no horário ou antes. Agora, para sair, ainda mais na casa de Deus, dá vontade de ficar, né? É gostoso, né? Mas vamos consertar esse negócio aí, porque tem gente que mora longe, né? Então, pastor Rafael, finalmente, fechando aqui, a nossa igreja importa. Ela importa. Não é verdade? Importa. Então, você precisa, irmão, se importar com a igreja. Eu acho muito interessante isso. Às vezes você está aqui e ajuda, ninguém fala nada. Não que precisemos disso, tá? Mas, às vezes, a gente não vê a pessoa... Por exemplo, agora, nós estamos gravando aqui, compartilhando com outras pessoas, não vê. Mas, se for de outro, mas que bom, mas que lindo. Ou outro conteúdo. O outro. Recentemente, alguém me veio, pastor, mas eu fui na igreja, mas que igreja, não demorou muito. Pastor, você está sabendo o que aconteceu? Eu fico olhando assim e falando, você é bobo ou Camilão? Todo lugar tem defeito, querido. Todo lugar tem. E a igreja é o lugar de pessoas imperfeitas para serem transformadas por Jesus. Tá certo? Então nós temos que entender isso da igreja local. Pastor. A igreja importante é aquela que abençoa vidas, né, pastor? Sim. É aquela que busca, através da sua própria existência, da sua vida, que é o evangelho, abençoar vidas, abençoar pessoas que estão à sua volta. Então abençoe aqueles que estão à sua volta, seja a igreja do Senhor. Bom, como vocês já sabem, eu tenho vontade de falar muito, sinto vontade, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos, vocês estão juntamente conosco, que caminham conosco, né? Nós temos visto o que Deus tem feito em algumas congregações, algumas igrejas aí que estão ligadas a nós, é maravilhoso, irmão, né? É maravilhoso, e nós temos que seguir dessa forma. Recentemente, hoje mesmo alguém me ligou e falando a respeito de uma reunião que houve ali eu posso falar, irmão, porque é uma realidade ali no Ministério do Belém, né? E que eu orientei, alguém estava perdido em relação à construção até da Igreja Nova Ministério do Belém. Eu falei, olha, tem uma pessoa que vale a pena. E mostramos, né? Aliás, é ela que vai trabalhar conosco aqui no nosso templo, se o Senhor permitir, né? Aí ali na reunião, no momento da reunião, ele disse, trabalhei ao lado do pastor Ricardo, e irmãos, graças a Deus, o que é falado da igreja do Senhor aqui, eu estou falando aqui de pessoas sérias, não faz vergonha para ninguém, viu? Por quê? Porque nós somos igreja do Senhor, e como igreja devemos nos portar. E quando alguém fala, você pode esperar, vai aparecer a injustiça, e Deus vai mostrar a realidade. Que assim seja diante de você, na sua vida. Por isso que nós devemos, irmão, comprar e pagar, devemos agir com cuidado. Deus já esconde a gente muita coisa, né? Ou vai dizer que você nunca deu uma xingadinha assim no trânsito, né? Mas Deus esconde. Aí você cai em si, ainda bem que ninguém ouviu, eu falei aqui dentro sozinho, né? Mas Ele vê, Ele está sabendo. Em casa, às vezes, dá aquela vontade de, eu sou... machismo de novo. Quem manda que sou eu? Manda nada, irmão. Deu dor de rim, a mulher vai catar você lá, dar banhinho, pôr comida na boca. É verdade. É verdade. Tão cruel, aí baixa a bola, né? Então nós temos que entender, valorizar nossas mulheres. Eu estou muito pendido, inclusive, a pedir para as nossas irmãs iniciarem cultos aqui, nós entendemos, acho que nós chegamos nessa fase, irmão, em ver que as nossas mulheres, Deus tem capacitado.
Deus tem usado no trabalho de missões aí, louvando, aí por algum cataclisma aí, né, que houve na história do cristianismo, nós reduzimos isso, aí sem querer a gente acaba sendo meio machão, né? E também, como pastor, eu tenho buscado, irmãos, e me ajudem, digam mesmo, que eu não estou, tudo que eu digo aqui, irmãos, não é querendo mostrar a minha justiça, força e inerrância, né? Não, eu digo, onde tem ser humano tem falibilidade, e eu erro muito, irmão. E eu olho para vocês, eu vejo um milagre de Deus, vocês suportando a gente, ajudando. Chega aqui, tem um lá, às vezes eu chego, vem direto orar, um está lá arrumando som no microfone, outro arrumando a câmera ali, aí, né, e juntos vai acontecendo o trabalho do Senhor. E nós temos que entender, irmão, que talvez também a nossa juventude está escusa, porque nós sentamos num trono, né, compra até uma cadeira diferente, não, eu sou pastor aqui, ninguém faz nada se não for. Não, mas Jesus não ensinou isso. Nós temos hoje aqui, o pastor Rafael é mais jovem que o Augusto, né? Alguns meses, mas Você não tem, você está com 32? Né? 31, 31, pastor. né? Tá vendo? O Augusto tem 32. Até dia 19 de novembro. Anota aí, viu, irmão? 19 de novembro. Então, um jovem pastor, irmãos, um jovem pastor, né? Pastor Juliano, pastor Brás, pastor Rogério, a gente suporta isso sim. Né, José? Você suporta isso, José? Então nós suportamos, não tem problema não. Juventude, apareça. Irmãs, jovens pregadoras, apareça. Só que é o seguinte, eu não posso fazer de você o que você não é. É por isso que a igreja local, ela cresce, ela aparece, ela floresce, ela surge e vai sendo aprovada diante dos olhos da igreja, diante deste mundo tenebroso que nos observa. Há um mundo tenebroso, irmãos, sobre as nossas cabeças, que são testemunha de tudo que nós fazemos. Tá certo? Então eu quero convidar vocês aqui, nos coloquemos de pés, e numa palavra de oração, nós vamos agradecer a Deus pela revelação da sua palavra. Tem mais louvor aí? Então já podem tomar lugar lá, nós vamos terminar louvando, e eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês que são ofertantes dessa obra, dessa seara. Nós temos, como eu já disse aqui, às vezes alguém fala, pastor, mas o senhor entra em todo, irmão, eu oro. Aonde Deus me manda ir, eu vou porque eu sei que Ele supre. Então, irmão, mesmo que eu não vá, os irmãos estão esperando a gente lá e hoje eu recebi eu recebo tanto convite, mas não vou na maioria deles, né? Mas a minha vontade era muito de estar lá no povo ribeirinho, né? Agora, eu preciso passar pela Rosa, né? Ela diz, amor, com todo respeito, não vão dar risada disso. Você está velho, você vai tomar picada. Fala, mas, irmãos, são alguns cuidados interessantes, né, irmão? Mas, os velhos darão frutos ainda. Os velhos darão frutos, né? Fruto. Os frutos meio secos. Mas, irmãos, os nossos irmãos lá estão pregando o evangelho, e eu gostaria que nós, nessa contribuição mesmo, você que faz de forma eletrônica ou presencialmente, eu gostaria de abençoar os irmãos lá. Eu não sei se nós vamos conseguir fazê-lo mensalmente, não sei, não vou prometer, mas pelo menos agora, nesse momento, irmãos, nós vamos ajudá-los sim. Para quem já esteve no campo missionário, há uma endurance, né? uma batalha, é muito grande. Às vezes nós ficamos lutando para aqui, né? A gente tem onde dormir, tem onde comer, casa, roupa lavada, água tratada, esgoto, e nos esquecemos do mundo. Mas o Senhor nos chamou para ser sal para a terra. A igreja local, ela cresce, finalizando, para dar fruto como igreja global. Tá? Os 17 missionários que foram sequestrados, os americanos foram sequestrados lá esqueci o nome de novo. Aonde, irmão? Marfim? Haiti. Isso, é verdade. No Haiti mesmo, porque tem até umas casas caídas lá naquelas fotos lá. Então, os nossos irmãos lá, irmão, precisam da nossa oração. Aí a pergunta é, igreja jejua? Ora. Mas eu faço isso, pastor, quando eu estou com uma luta. Faz isso não, irmão. Faz pelos outros, porque o Senhor vai te sarando, te curando. O segredo de receber é dar. Então, em nome de Jesus, irmão, nós vamos fazer dessa forma, vamos orar. Vou pedir ao pastor Rafael nos trazer essa palavra de oração, e pedir ao pastor Oséias nos impetrar aqui a bênção apostólica, e nós vamos concluir